ele vai minando suas forças, vai perdendo a vitalidade, a energia, e tende a ficar exatamente frágil ao ponto de não ter mais forças para caminhar, para poder fazer aqueles exercícios, aquelas atividades que antes fazia. E aí nós percebemos que o tempo que irá se viver mesmo debilitados, cansados, é aquele tempo necessário para que a sua vida, na condição de idosos, de anciões, né, possa ser algo de experiência para os jovens, que muitas das vezes esquecem que eles poderão chegar à maturidade, à idade maior, e o quanto eles poderiam imaginar, o quanto eles gostariam de serem tratados bem, de forma respeitosa, de forma carinhosa. E o exemplo daqueles que perduram, permanecem na terra, é para os que vão cuidar, para os que vão assisti-los, para que vão dar todo o amor, todo o carinho, porque certamente todo o esforço, todo o trabalho que nós direcionamos em prol do nosso semelhante, principalmente aqueles que são semelhantes e mais próximos de nós, no sentido da consanguinidade, da familiaridade, seja ela consanguínea, ou até mesmo da empatia, da simpatia que nós criamos pelos amigos que perduram por longos anos naquele laço de amizade, é importante que nós mantenhamos exatamente essa harmonia, esse amor, enquanto vivemos ao lado desses seres que nos propiciam a oportunidade de poder experimentar e de exercitar o amor, a solidariedade, o carinho, a atenção, o respeito. Termina sendo aprendizado para ambos os seres, para quem está mais velho, para quem está mais jovem. A oportunidade é de todos os lados. Então, a obra de Deus, ela é esplendorosa, é maravilhosa, e nós não podemos dizer que a vida é ruim, porque viver as experiências da terra é algo realmente especial. É saber que nós temos matérias, no momento em que o aluno estuda, ele sabe que existem matérias mais difíceis, que eles vão ter maior dificuldade, que vão ter que ter mais, porque me esforcei, porque me empenhei para poder aprender. Então, diante das experiências e da vivência na terra, sobre as experiências da vida, tudo é extremamente bem aproveitado e deve ser bem aproveitado por todos os que estão neste plano físico. Jesus nos deixou inúmeras lições, e eu diria que todo o remédio do mundo se encontra no Evangelho de Jesus. Que se as criaturas bem soubessem, iriam ter o prazer de todos os dias, sejam de manhã cedo, seja ao anoitecer, seja no momento que você se recolhe aos seus aposentos e busca uma boa leitura, lembrar-se de folhear algumas páginas do Evangelho de Jesus para poder entender a grandeza desse tesouro que ele nos deixou. E vamos encontrar nas histórias, nas passagens, nas experiências de Jesus, nós entre aqueles aos quais ele socorreu, e entender que em nenhum momento, nenhum de seus filhos, nenhum de seus irmãos estará jamais desamparados. Como nós costumamos dizer, no mundo pode haver muita injustiça, mas não há injustiçados, não é isso, Tássia? Essas palavras sempre foram de forma repetitiva pela parte da nossa irmã Tássia, por nossa irmã Laura. Alguns irmãos que conseguem justamente entender essa forma de que a vida, ela é bem ajustada, porque foi elaborada, preparada por o maior de todos os arquitetos, que é Jesus. E ele preparou o planeta Terra exatamente para que nós pudéssemos vivenciar todas as experiências, as mais leves, as mais pesadas, as mais difíceis. Elas são importantes, e cada um carrega o seu fardo, ou a sua cruz, como queiram, com o tamanho exatamente e a medida e o peso, nem um grama a mais, nem um grama a menos, de forma exatamente correta e justa, porque a lei de Deus, ela é justa, ela não passa sob o crivo, sob o olhar, sob a observação dos homens, porque tudo que na realidade nos acontece
ela é exatamente algo que Deus permite que nós experimentemos. As dores, as aflições, tudo faz parte. É um conjunto nesta obra a qual nós precisamos experimentar e entender o que nós podemos e precisamos fazer por nossas vidas. Então, lamentar é algo negativo. Tem uma mensagem que eu gosto muito de citar, que ela diz assim: elevem vossa resignação ao nível de vossas provas. Chorar até podem, mas jamais perder a esperança, porque os anjos consoladores estarão perto, bem perto de você, e vão enxugar tuas lágrimas, e vão te consolar, e vão te erguer, para que você siga em frente. Então, não vamos perder a fé, não vamos perder a esperança, porque os anjos do Senhor estarão sempre ao lado de cada um de nós. Eu costumo sempre fazer aquela comparação a este quadro que está aqui, que é a figura de Jesus batendo uma porta. Inúmeras vezes cito sempre esse exemplo. Jesus bate a porta do nosso coração. Quantas vezes hoje Ele não bateu na porta do teu coração? Querendo adentrar na tua vida, querendo fazer parte de tua vida, e você manteve a tua porta do teu coração fechada, não permitindo que Ele adentrasse. Quando nós olhamos a figura, temos exatamente a visão de que não há trinco pelo lado de fora, porque o trinco, na verdade, está pelo lado de dentro. E essa porta só pode ser aberta se você quiser. Ou seja, se nós sairmos daqui hoje conscientes de que precisamos mudar nossa vida, que precisamos criar novos hábitos, que precisamos deixar de lado os hábitos velhos, arcaicos, negativos, que mantínhamos durante um determinado tempo, que não nos trouxe nenhum proveito, que só foi algo negativo, e tentamos mudar o nosso procedimento, a nossa maneira de viver com as pessoas, nós veremos que essa mudança irá atrair benécias, fluidos, energias positivas. Então, hábitos que parecem ser tão inocentes, tão pequenos, pode fazer a diferença. O mau hábito da fofoca, dos maus comentários, o olhar invejoso que você às vezes direciona a alguém que tem um carro que é melhor do que o seu, uma casa que é melhor que a sua, uma roupa que o outro tem que você não tem. Ou seja, esse tipo de comportamento que parece algo tão comum e tão normal para tanta gente, é na verdade doenças que transformam-se em chagas, né? Em feridas abertas, e como toda ferida, ela termina por si magoando, fazendo nós sofrermos. Aparentemente parece ser algo inocente, sem nenhuma intenção ou sem nenhum pensamento que possa trazer algum tipo de energia ruim, mas esses maus hábitos trazem influências nefastas, não é isso? Influências negativas, e precisamos ter um comportamento digno de um cristão. Não importa se você é um católico, evangélico, espírita, nós somos todos o quê? Cristãos, não somos? Sim. Todo cristão é aquele que acredita no cristianismo, naquilo que provém do Cristo Jesus, ou não? Sim. E certamente que quando nós seguimos os seus preceitos, os seus ensinamentos, é como se nós acompanhássemos um roteiro, um caminho que certamente vai nos levar a um tesouro. E esse tesouro, nós vamos perceber que quando nós nos depararmos lá no tesouro, ele estará de uma certa forma distante e ao mesmo tempo próximo de nós, porque o tesouro estará em nosso coração. É quando nós despertarmos que a nossa maneira de viver hoje, o nosso olhar para o nosso próximo, e principalmente o nosso próximo mais próximo, porque se Deus colocou criaturas na sua vida, seja um sogro, uma sogra, o pai, a mãe, um irmão, um tio, uma tia, enfim, essas pessoas que estão próximas de você são os teus maiores desafios. A obra de Deus é algo fantástico. Ele não deixou que os inimigos ficassem longe. Assim como os amigos estão próximos, os inimigos estão próximos também. Que é para nós podermos exercitar nossa paciência, nossa tolerância, nossa indulgência, nossa benevolência para com aqueles que muitas das vezes nos agridem. O Evangelho 7º, da noite de hoje, ele fala sobre bem-aventurados pobres de espírito. Bem-aventurados pobres de espírito, porque eles verão a Deus, é isto?
O tópico é até pobres de espírito, né? Bem-aventurados pobres de espírito. Parece um contrassenso, não parece? Bem-aventurados pobres de espírito. Mas a observação de Jesus ela é muito profunda. E quando a gente observa exatamente a questão das doenças da humanidade, dos vícios que acabei de citar, dos maus hábitos, são feridas que nós abrimos e nos tornamos criaturas doentes, seja dos vícios materiais, sejam eles dos vícios espirituais, morais. Tudo que nós fizermos contra alguém ou contra nós mesmos irá repercutir cedo ou tarde sobre nós, porque existe uma lei, a lei de Deus, que é a lei de causa e efeito. Muitas vezes pensamos que Deus nos castiga, mas a lei de causa e efeito é clara. Se você joga pedras para cima, ela tenderá a descer e te magoar, porque você jogou pedras. Se você joga pétalas, as pétalas que caírem sobre sua fronte, sua cabeça, não te magoarão. Então, o que é que nós podemos lançar ao alto? O que é que nós podemos fazer para que Deus, na realidade, se sinta feliz pelas nossas atitudes e ações? É exatamente promovendo o bem, é procurando exatamente nos afastar do mal e nos aproximarmos do bem. Em qualquer caminho que você busque, seja na igreja católica, a igreja evangélica, não importa, a casa de Deus são essas mesmas. E a salvação é algo que nós temos que entender, que não basta você ser um conhecedor das doutrinas, ser um conhecedor, ter curso de teologia, ter curso de congressos, ler inumeráveis livros, ser conhecedor de uma grande biblioteca e você não ter consigo a consciência que você precisa modificar-se, que você precisa ter consigo uma evolução moral para poder realmente ser merecedor de tudo aquilo que você espera um dia alcançar. Então, não adianta se encher de conhecimento sem que a sua moral ela possa ser estudada, experimentada, vivida. E eu costumo muito dizer que a oração é algo maravilhoso. Quando nós nos mantemos em oração, em sintonia com o Pai, nós relaxamos, nós ficamos num estado, espiritualmente falando, de um estado de paz e tranquilidade, e também enchemos o nosso coração de fé, de esperança. Mas Jesus espera de nós ações. Não basta simplesmente dizer Senhor, 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 mas também fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Quem disse isso? Jesus Cristo. Então nós vimos que a vida de Jesus foi de inúmeras obras. Ele caminhou, ele visitou prostíbulos, ele visitou casas de homens pervertidos, de homens de ladrões, né? De criaturas desonestas, mas não para compactar com elas nas mesmas infrações, nas mesmas condições de desequilíbrio moral. Ele buscou exatamente evangelizá-las, levar a palavra, levar o conhecimento espiritual para que eles pudessem ser tocados. E quando Jesus esteve na casa de vários, tem vários, mas temos na parte bíblica, não é isso? Na casa de Zaqueu, é isso? Que era o coletor de impostos, é isso? Tá certo? Vejam a transformação daquele momento que ele fez. Queria exatamente devolver 4 vezes aquilo que ele tirou dos outros e queria modificar sua vida, e de fato modificou. Há um texto também, uma passagem, que ele estava no meio da multidão e um jovem rico aproximou-se e disse: eu quero seguir ao Senhor. E Jesus, tudo bem, sabendo quem era cada um de nós, evidentemente, a cada uma daquelas criaturas, Jesus colocou um teste na hora. Faz o seguinte: desfaz de tudo que tu tens e vem e me segues. E aí simplesmente o jovem saiu triste porque ele tinha muitos bens e não queria desfazer desses bens. Ou seja, quando nós fazemos as escolhas, temos que ter o cuidado para saber o que é que Jesus espera de nós. Ele quer se sentir feliz com as nossas escolhas coerentes. Não que todo seguidor tivesse lançado de tudo para o alto e simplesmente segui-lo.
mas nós teríamos que ter um sentimento de que as coisas, os valores espirituais estão acima dos valores materiais. Porque aquilo que você conquistar na terra, o seu dinheiro, a sua moeda, os bens, as casas, os automóveis, enfim, os bens materiais, você não levará para o mundo espiritual. Você deixará aqui. E às vezes o espírito chega do outro lado numa tristeza, porque ele é convidado a assistir à destruição de tudo aquilo que ele construiu. Porque antes dele construir a riqueza material, ele esqueceu de ensinar os filhos, de construir uma outra riqueza, que seria a riqueza moral, espiritual, para aquelas pessoas que Deus confiou a ele. Porque no momento que você passa a ser pai ou mãe, Deus te confia a oportunidade da maternidade, da paternidade, para que você experimente exatamente essas ações, essas atitudes, e você possa fomentá-las e fazer com que aquelas criaturas que estão do seu lado, elas cresçam. Na medida que você também cresce, ele deseja que você faça a estes seres crescerem. Ah, mas o filho, por mais que você deu de tudo, fez de tudo, e ele não te ouviu, ele não quis te seguir. Você estará com a sua consciência de que você fez tudo o que você podia para poder este filho, esta filha, este ser que Deus te confiou, ser uma criatura feliz e entender as coisas espirituais. Você cumpriu sua missão. Se o filho não seguiu, se ele não quis, ele teve o livre-arbítrio de dizer que não queria ou que simplesmente não quer. Mas cada um faz a sua parte, evidentemente cumprindo a sua missão, a qual Deus confiou. Numa grande maioria, quase que uma totalidade, pede a Deus para voltar à terra, mesmo olhando como alguém que olha assim de cima de um monte de cobras, um monte de jacarés, um monte de leões, e diz assim: eu tenho que pular ali e tentar sobreviver desses ataques, dessas picadas, dessas mordidas. Porque ele sabe que quando descer no sentido do mundo espiritual, só para nós termos uma ideia, e voltar à terra, ele vai encontrar com seus algozes, ele vai encontrar com seus inimigos, com as criaturas que ele fez mal, aquelas criaturas que ele atrapalhou o caminho, e que ele vai ter que mudar tudo isso e tentar se harmonizar com esses seres que ele não soube exatamente cumprir a sua missão em vidas passadas. E Deus faz com que uma determinada ação, que muita gente pensa, quer dizer que na próxima encarnação ele paga tudo, ele tem que resolver todas as questões. Não. Nós temos que entender que a cada momento, a cada período, vai ser dada a oportunidade de você crescer. Aquele que está consigo e que conseguiu superar suas dificuldades morais, ele não pode ser penalizado por você que se atrasou. Então todos voltam do mesmo jeito, voltam em determinado momento. Aquele que não evoluiu, mas que precisa cumprir a missão com aquele que ele maltratou, mas aquele que ele maltratou conseguiu superar, perdoou, não levou em conta o mal que aquele mau ser humano causou à vida dele. Ele simplesmente levantou a cabeça e seguiu em frente, acreditando no bem, no amor, aprendendo com Jesus o caminho que temos que seguir. Mas aí de repente há uma nova oportunidade, e aquele ser que vamos dizer assim, retardou a sua caminhada, ele poderá esperar 1000 anos para poder voltar, reencontrar aquele que um dia magoou e cumprir. Por isso nós temos que ter um cuidado muito grande, porque se nós fôssemos medir aqui a idade fisiológica, é claro, faríamos uma conta rápida aqui, mais ou menos. Mas se nós fôssemos medir quantos anos tem vocês que estão aqui, não queria nem entrar na live, só aqui, não tem menos que tenha 1000 anos não, viu, meus irmãos? Mas eu tenho tudo isso aqui, então não fiquem preocupados com a idade que você tem hoje não, viu? Que você é bem mais velho e está voltando para tentar cumprir. Então, meus irmãos, mas espera aí, e quando isso termina? No dia que você cumprir tudo quanto está na lei, como disse Jesus. Ninguém passará daqui para acolá enquanto não pagar tudo quanto está na lei, até o último ponto e o último sentido. Foi isso? E o último J. Foi isso? E pagar tudo quanto está na lei, até o último sentido. O que quis Jesus dizer com isso? Que você tem uma missão e que você tem que cumpri-la para poder resolver
resolver suas questões aqui. Mas espera, é só aqui na Terra? Lembrem-se, a Terra tem várias etapas. No próprio plano de prova e expiação em que a Terra vive, existem planetas na mesma categoria, uns com algumas diferenças dependendo da evolução, e cada criatura vai passando, evoluindo, e os outros que simplesmente que ficam, eles retardam, eles como nós podemos dizer, eles simplesmente retroagem assim? Não, porque o espírito não regride. O espírito ou ele estaciona ou ele progride. Então pode acontecer de indivíduos ter um certo nível e vir em missão para tentar resgatar aquela alma encarnada que não se propõe em se melhorar, em se ajustar no mundo. É só o que nós vemos em muitos lugares. Quando a gente olha, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá e Irmã Dulce, seres que poderiam estar em outras esferas, vocês concordam comigo? Eram seres e são seres iluminados ou não. Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi e tantos outros, que nós levaremos a noite aqui para lembrar de tantos seres iluminados que passaram e alguns que ainda estão aqui, em uma grande missão. Eu pergunto, eles vieram simplesmente porque são criaturas devetoras, ou eles tiveram uma participação, estão tendo uma participação na condição de quê? De missionários. Estou certo? Sim. Aproveitando. E às vezes você não entende como é que um jovem, quando está aqui um grupo de jovens, esse aqui gosta exatamente das drogas, da vida mundana, e tem um grupo de jovens aqui que não consegue compactar. Ele não consegue ingerir a bebida. Às vezes tem um pai até alcoólatra, mas se ele não quer, o cigarro é oferecido, as drogas são oferecidas, eles rejeitam. E de repente eles comungam com a mesma energia de outros seres que comungam a sua mesma vibração moral e espiritual. E parecem criaturas de outro planeta. Tem gente, mas fulano, você é de outro planeta? Você tem a minha idade, você podia aproveitar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não, amigo, eu não quero. Existem pessoas assim ou não? Já existem outras que você só faz fazer assim. Ela chega, vem como, desculpem a expressão, como um cachorrinho que vai buscando o seu dono, aquele que o controla. Não é isso? Que manda ele sentar, deitar ou correr. São manipuladores que manipulam os seres atrasados, desequilibrados, que não lutam para vencer, não é os outros, é a si mesmos. Então nós temos que ter esse cuidado, e por isso que Jesus tanto nos recomendou o quê? Orai e vigiai, para não cairdes em tentação. Não foi isso mesmo? Então temos que ter esse cuidado. Hoje, quando os irmãos aqui se encontram, daqui mais alguns instantes, nós estaremos na prática do trabalho, lembrar que não adianta tomar passes sem que haja uma mudança em suas vidas. O irmão Henrique sempre comenta, nós não queremos ter fregueses doentes na nossa casa. Toda reunião estão ali tentando lutar. Nós podemos simplesmente fazer a cirurgia, extrair o mal e fazermos após a cirurgia o quê? Os curativos. É isso? Toda cirurgia tende a ter curativos depois ou não? A grande maioria sim, não é verdade? Troca-se curativo, faz acompanhamento. Então vem à casa espírita, toma passes, trazer a água fluidificada. Tudo isso requer um sentimento de comprometimento do indivíduo que quer se melhorar. Tem gente que chega aqui no centro e simplesmente se coloca assim, senta-se na cadeira, eu estou aqui, resolva meu problema, retire os maus espíritos. Eu estou carregado, e parece até que vai parar um caminhão ali, como há pouco tempo passou, o que recolhe o lixo, e simplesmente tem que tirar toda a sujeira, botar dentro dele e levar. E não é assim, meus irmãos, porque na hora que fazemos isso, e até fazemos, somos coletores, exatamente, recolhemos essas energias que chegam impregnadas em muitos que batem esta porta. Quando saem lá fora, já começam a cometer os erros. E às vezes uns dizem para o outro, fulano, você saiu do centro, está tão nervoso, está tão impaciente. Por que é isso? Porque você participou, mas não aprofundou-se naquilo que foi lhe passado, na mensagem que foi
falada. Alguém lembra do Evangelho? Qual foi o capítulo? Qual foi o tema? Ninguém sabe. Por quê? Porque a necessidade que a maioria vem é se livrar do mal que está vivendo. É como alguém chega com a dor de dente e o dentista tem uma solução, é extrair o dente. Mas não é assim que as coisas funcionam. Existem doenças que os irmãos chegam aqui com elas, que não aconteceu agora há um mês, há um ano, há séculos. Que esse indivíduo pode estar sofrendo doenças que estão no seu perispírito, que estão nas suas lembranças, e aí vem os problemas de ordem mental, emocional, que às vezes você se depara com problemas. Eu já procurei no hospital, no psiquiatra, no psicólogo, eu já procurei terapeutas, já procurei centro espírita, e me recomendaram procurar o centro espírita porque não consegue, porque a doença está muito mais profunda do que se pensa. Mas nenhuma doença ela vai ser tratada e vai ser melhorada se o próprio paciente não se esforçar em melhorar-se. Quando o médico receita um remédio, ele espera que esse paciente, no mínimo, tome os remédios nos horários certos, ou não? Sim. Para que o efeito do remédio faça realmente valer. Possa entrar na sua corrente sanguínea e, enfim, melhorar aquele estado de saúde em que o paciente está. Mas o que faz os nossos irmãos? Vou ao centro, tomo passe. Aí aqui é uma recomendação: cuidado com as frituras, cuidado com a alimentação. Os irmãos saem daqui e vão para uma lanchonete e pegam aquela coisa bem gordurosa, como é o nome? Ketchup. Você sabe o que é isso, não sabe, Edinho? Sim. Sabe. E aí simplesmente coloca, mas não tem um sanduíche sem essa tal dessa ketchup. E tem outra coisinha também, essa é vermelha, estão me dizendo aqui. Mas o ketchup sem a maionese não tem graça, não é verdade? Aí os irmãos chegam e conversam, nem notei que botei 10 carreiras conversando. Acidentalmente eu escorreguei a mão, é para poder encher mesmo. Aí come, eu estou com uma azia tão grande, eu estou sentindo uma coisa no meu estômago, não sei o que é. Deve ter sido bem o centro, eu fui no centro amplificado dele. Ou então foi aquela água fluidificada que estava alterada. Bom, culpam tudo, menos o ketchup e a maionese. Não é verdade, Edinho? É verdade. Mas não estou dizendo que você faz isso não. É só uma comparação que os irmãos que gostam. E o preto velho, não pergunte a todos, não. Todos vão dizer que a maioria aqui vai dizer que gosta. Estou certo? Mas tudo na vida tem que ter o quê? É ruim, pode comer, sim, mas tudo de forma ponderada, assim, equilibrada. Mas qual é o problema maior? É o abuso. É as pessoas abusarem de tudo, do que comem, do que falam, do como vivem, não é verdade? Então tem que haver em tudo equilíbrio. Por isso que quando Emmanuel aproximou-se de Chico, ele perguntou o que ele gostaria que ele fizesse, o que seria mais importante para ele, para que ele pudesse vivenciar a experiência que ele teria ao lado de Emmanuel. Ele disse 3 coisas. A primeira, vamos tentar lembrar: disciplina. A segunda, disciplina. E a terceira, disciplina. Ele ficou, como assim? Ninguém vai chegar a lugar nenhum sem disciplina. Por isso precisamos entender que a sua saída hoje daqui, para a sua casa, ela vai necessitar de que você faça mudanças. E os espíritos vão ficar aperreados, porque vão tentar te atentar, vão tentar te destruir e não vão conseguir. Por quê? Porque você terá um outro comportamento diante daquilo que você fazia antes. Eles vão querer que você beba, que você fume, que você coma sanduíche, que você fique em casa parado, não faça nada. E você vai ter uma reação contrária. Você não vai beber, você não vai fumar, você não vai se desequilibrar. E aí os espíritos vão começar a ficar aperreados, porque o bom, o gostoso para eles é atentar, é perseguir, é exatamente influenciar e obsediar a cada um de nós. E se nós fechamos as portas, as entidades sentirão, sabe o que? Fadiga, cansaço. Eu estou tentando tanto com essa criatura e ela não se rende. Ela vai buscar aqueles que são fracos, aqueles que logo vão abrir as portas, vão dizer: eu não tenho jeito, eu não consigo, eu não tenho força, eu estou entregue às baratas, e simplesmente se deixam ser vencidos. Mas se nós temos uma reação diferente, tudo muda. Agora, não muda, senhor? Está no dedo, está tudo mudado. Não.
é algo que paulatinamente vai acontecendo. Uns chegam mais rápido, outros demoram um pouco mais, mas tudo a seu tempo. Então vamos ter consciência do que nós podemos fazer por nossas vidas. Lembrar que o centro é importante, o passe é importante, todo esse trabalho, toda esta obra que desenvolve há tantos e tantas décadas, não é verdade? Mais de 4 décadas, está certo? Nesta casa de oração chamada Grupo Cristão Espírita Agorá, ela tem um propósito: tentar ensinar, tentar levar às pessoas esse conhecimento. E não é só fenômeno. Lembre-se que a cura, ela acontece através da sua própria ajuda, do seu próprio esforço também. E não adianta esperar que a ajuda venha dos céus. Ela vai vir, mas é importante a ação. É importante sermos otimistas, é importante sermos resilientes, confiarmos. E a paciência é importante porque nós temos que saber esperar o momento, que às vezes, na maioria das vezes, o tempo não é o seu, é o tempo de Deus. Ele sabe a hora e o momento que você vai ficar curado, mas você vai fazendo a sua parte. Ah, mas esperou tanto, fez tanto, buscou tanto que morreu. Sim, se nós entendemos que a morte é um castigo, temos que passar uma esponja em tudo que acabei de falar até agora. A morte não é um castigo, a morte não é o fim de tudo, é um recomeço, está certo? Para quem acredita, para quem é espiritualista, não digo espírita, espiritualista vai entender que existe uma vida após o quê? A morte, é isso? E a morte existe? Sim, mas aonde? No corpo. O corpo, ele morre, é isso? No momento que o coração para de bater, que não bombeia mais o sangue, que aí a coagulação na corrente sanguínea, é isso? Coagula, é isso? Aí você vai começando a ver que com algumas horas, se demorar um pouquinho, não tem criatura que consiga se aproximar, porque já entra num estado de quê? Decomposição, tá certo? E aí você vê que depois vai virar apenas cinzas, tá certo? Vai virar apenas a carcaça daquilo que era um corpo bonito, exuberante. Só vai restar isso, e com o tempo tende a desaparecer, tá certo? Então o que é que nós levamos? O espírito, a energia que existe em cada ser, que quando eu deixei meu corpo, ou os meus corpos, várias encarnações atrás, restou o que sou, um espírito. Angorá, Maria, Josefina, Pedro, João, o que importa? Nada. Foram os personagens, foram os seres que eu vivenciei, foram os livros que eu editei em todas as minhas existências. Para quê? Para que no final eu faça a minha história finalizar com um final o quê? Feliz. E para isso eu tenho que vencer, não os outros, mas a mim mesmo. Que Deus nos abençoe. O nosso querido irmão Mário empolgou-se como sempre, porque a prece de Cáritas é maravilhosa, é muito linda, e é como um hino para a nossa casa, e nós não vamos deixar de fazer, porque ele já fez, porque o que é bom tem que ser colocado em dobro, em triplo, é isso? Sim. Parece até que os irmãos dizem assim, mas parece que só Angorá só faz essa prece. Eu faço há pouco tempo, há 40 anos que o médium, eu faço com que o médium faça ela. Às vezes já tenho até pedido os irmãos, façam outra prece, deixa a prece de Cáritas para que o médium possa desenvolvê-la, porque é um hino que nós nos sentimos felizes em fazer. Mas eu sei que os nossos irmãos aprenderam a conhecê-la, muitos aprenderam a conhecer esta prece aqui dentro. Estou certo, meus irmãos? Isso. Antes não tinham nem sequer ouvido. E ao sentir tão envolvido por essa linda oração, os nossos irmãos passaram a fazê-la, a aprendê-la a fazer e a senti-la, a recebê-la com tanto amor. Então, para nós torna uma honra, uma alegria poder repetir essa linda oração que iniciou-se os trabalhos, que vamos passar daqui a alguns instantes para os trabalhos práticos mediúnicos da noite de hoje, no sentido dos tratamentos, e entrar nessa energia, nesta prece de Cáritas mais uma vez, para dizer o quanto nós amamos esta prece, o quanto nós precisamos nos conectar, antes de tudo, com Jesus Cristo, que é o nosso guia e mestre para tudo
que nós quisermos nesta vida. Todos querem sair daqui bem? Sim. Então nós sairemos em nome de quem? Deus. Deus e de seu Filho Jesus Cristo. Vamos então elevar os pensamentos ao alto e dizer assim: Deus nosso Pai, que sois todo o poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, ó meu Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do teu amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber das fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, e todas as dores se acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos também a simplicidade, que fará de vossas almas um espelho, onde se refletirá a vossa sublime, misericordiosa, divina imagem. Ó Maria, mãe de todas as mães, derrama teu fruto de amor e de paz. Faz com que nós sintamos a todos acolhidos e envolvidos de tua graça, de teu abraço, de teu conforto, tornando como uma coberta que envolve corpos, almas, espíritos famintos, cansados, oprimidos, nos dando a força, a fé e a esperança para prosseguirmos adiante, lembrando que os passos tomados adiante terão, como sempre tiveram, a presença maior de quem olha por nós todos os dias, nosso Pai, nosso Deus. E olhando e vendo e sentindo a presença dele sobre todos nós, lembraremos que o nome, a palavra Deus, exprime a nós, faz com que nós sintamos que o Deus que nós tanto clamamos e pedimos para que ele esteja conosco, em seu nome, já diz aonde ele está. Se nós tirarmos a primeira letra e a última, restará no meio a palavra eu. Deus está no eu de cada um de nós, que consigamos, com amor, com fé e com esperança, mudar as nossas vidas, tornando-as melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje. Em nome de Jesus, em nome de Maria, em nome de toda a pleia de espíritos trabalhadores que neste momento se harmonizam, se encontram e manifestam o seu amor a todos os presentes e ausentes. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre, meus irmãos. Esta é a última reunião presencial e assim como a reunião da live. Certamente que os nossos irmãos terão a certeza que quando estiverem em seus lugares, em seus aposentos, em seu lar, no seu ambiente de trabalho, fechem seus olhos, façam oração, confiem em Deus, que nós estaremos ao lado de cada um, que nós manteremos a assistência igualmente como damos aqui. Acreditem, utilizem a fé, a esperança que há no seu coração, e acreditem que se nós pedirmos ao Pai, estando com fome, um pão, jamais esse Pai material nos dará uma pedra, mas nos dará um pão. E se nós pedirmos com fé,
ao nosso Pai maior, tenho certeza que Ele jamais nos deixará desprovidos do alimento necessário para que nos mantenhamos em pé e seguros. Que Deus nos abençoe. Obrigado, meus irmãos. Todos estão bem, com a graça e o poder de Deus, e na medida do possível, nós vamos estar bem melhores a cada instante, se Deus quiser. Com a fé e a esperança de que o que não conseguimos por